O foco aqui desse curso vai estar sendo ensinar Git para vocês, mas a gente também vai ver algumas coisas que abrangem ele. Então, eu separei aqui em 3 módulos o curso. Então, parte de terminal, porque para a gente estar utilizando o Git, a gente vai ter que estar utilizando pelo terminal. E também a parte de hospedagem, que o Git vai ser tudo de forma remota no nosso computador. E a gente vai ver a parte de hospedagem. Então, a gente vai estar utilizando o GitHub para isso, certo? Então, o principal vai ser tá sendo aprender o Git, mas a gente vai aprender outras coisas também a partir dele. Então, o que eu quero que vocês saiam desse curso aqui, desses 3 dias, é sabendo o que é o Git, como tá utilizando ele e por que tá utilizando ele. Mas primeiro, para a gente conseguir entender sobre o Git, a gente tem que entender sobre o terminal. Então, o terminal é o que a gente vai estar utilizando para conseguir utilizar o Git. Então a gente tem que primeiro estar entendendo como ele funciona, como fazer uma boa prática, um bom manuseio dele, para quando a gente chegar no Git não ficar perdido. Então, para ficar tudo muito mais fácil. Então, a gente tem um pouquinho da história do terminal. O terminal nada mais é do que essa tela preta aqui, com um monte de escrita. Provavelmente todo mundo já chegou a ver em algum momento. É, de primeiro momento, quando a gente vê, pode ser muito difícil, ou sei lá, não consigo entender mais ou menos muito bem como funciona, mas é muito fácil e simples, como eu vou demonstrar para vocês, certo? O terminal nada mais é do que uma forma da gente estar comunicando com o computador. Então, a gente vai colocar um comando, então vai inserir uma entrada, e ele vai estar saindo, vai retornar com uma saída, então vai sair com uma resposta. Então, se a gente perguntar quanto é um mais um, ele vai estar retornando, vai ir, vai calcular e retornar para a gente. Então, nada mais é do que alguma forma de a gente conseguir inserir comandos, dar instruções para ele, e ele está elaborando isso e está retornando para a gente. Então, os primeiros terminais, quando foram criados, funcionavam dessa seguinte forma. Então, a gente conseguia, tinha um terminal, a gente inseria algum comando nele por aqui, e depois ele fazia uma requisição do kernel. O kernel a gente não precisa entender muito bem como funciona, mas nada mais é do que o cérebro do nosso sistema operacional. Então, Windows, Mac, Linux, caso todo mundo tenha e utilize algum desses no computador, o mais comum é o Windows, no meu caso também é o Windows. Então, o kernel ele está nesse sistema operacional. Ele não é uma coisa física, é mais uma coisa lógica assim de software, certo? Então, quando a gente insere algum comando no terminal, ele passa pelo kernel e ele faz uma requisição no nosso hardware, nada mais do que a parte física do nosso computador. Então, por exemplo, a gente tem o terminal, que é um software, né? A gente vê remotamente, vê aqui a telinha. Então, quando a gente coloca um comando, então, por exemplo, a gente quer, eu quero buscar uma pasta no meu HD. Então, eu vou colocar um comando que vai buscar. Então, quando eu inserir, ele vai passar pelo kernel e falar: "Ô hardware, ô HD, me passa aqui qual que é a informação dessa pasta que eu quero." Aí ele vai vir, o hardware vai passar e depois ele vai retornar para o terminal. Então antes funcionava assim, os mais antigos, e hoje em dia deu uma mudada. Então eles colocaram uma shell aqui no meio. Então essa shell, o que que ela faz? Então eles falam que da mesma shell nada mais é do que uma concha em inglês. Então eles pensam que da mesma forma que a concha protege o molusco, ela vai proteger também o usuário. Então ela protege o usuário de fazer cagada. Então o que o ser humano mais sabe é fazer cagada, né? Então eles colocaram essa proteção aqui para estar auxiliando isso. Então, por exemplo, se a gente colocasse um comando antes no terminal, se a gente colocasse errado, ele não ia retornar nada. Ele não ia falar, esse comando tá errado. Ele só ia falar, deu erro aqui. Não ia especificar, nem nada do tipo. Então, o shell, ele consegue autocomplementar comandos. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, ele consegue autocomplementar. Então, se a gente dá um tab, a gente já complementa o que a gente iria fazer. A gente consegue ver histórico de comandos. Então, os comandos que a gente já deu anteriormente. Então, o shell é mais essa parte. Tem vários tipos de shell. O que a gente vai estudar vai ser o shell do tipo Bash, que é os do tipo do Linux e do macOS, certo? Então, Linux e macOS, eles utilizam a mesma estrutura na hora de fabricação e tal. Então, eles têm a mesma estrutura, só que tem umas diferenciações, por isso que eles se dividem, né? Senão seria uma coisa só. Então, é, eles já vêm de padrão terminado do tipo Bash, só que pra gente que utiliza o Windows, eu acho que vai ser grande parte daqui, vai ter que estar baixando algum terminal que possa estar rodando Windows. Então a gente vai estar baixando o próprio do Git, então a gente vai estar fazendo esse passo aqui para não ter que baixar depois. E a partir disso, quando a gente baixar esse terminal do Git, a gente pode estar utilizando comandos tipo bash.
Então, como eu disse para vocês, tem vários tipos de shell, e o bash é o que a gente vai utilizar. Por que que a gente tem que definir um? Porque cada comando, ele é diferente um em outro. Oi, pode falar. Oi. Oi? Então, cada comando é diferente entre um e outro. Então, por exemplo, se a gente utilizar o CMD, que é um tipo de terminal, quando a gente for utilizar PowerShell, ou esse do tipo Bash, os comandos vão ser diferentes. Então, pode ser que um não funcione em um, mas funcione em outro. Entende? Alguns comandos vão funcionar entre mais de um terminal, só que a maioria vai ser sempre diferente. Então, é por isso que a gente vai focar em um, e no caso vai ser do tipo Bash, porque, primeiro, o Git utiliza do tipo Bash, e quando a gente for fazer hospedagens, né, de sites, os sites utilizam em sua maior quantidade o sistema operacional do tipo Linux. Então, sempre que a gente vai estar fazendo uma hospedagem de algum site, é uma máquina que a gente está acessando de algum lugar no mundo que está subindo isso para a internet. Então, a maioria é sempre tipo Linux, porque é mais fácil de se trabalhar, é mais rápida. Então, o Linux tem várias vantagens com base nisso. Então, a gente está aprendendo o terminal dele, já vai ser muito mais fácil também, para não só pelo Git, como também para outras práticas que a gente vai estar fazendo no futuro, como hospedar um site, certo? Então, a primeira coisa que eu vou estar falando para vocês aqui é que as pastas, então qualquer pasta nossa possui um caminho. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que é uma pasta que eu acessei, é esse caminho específico dela. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui no meu explorador de arquivos do meu computador e eu vou abrir qualquer pasta aqui. Então, eu vou vir aqui em desktop, aula Git, por exemplo. Então, só de eu entrar no desktop na aula Git, esse é um caminho específico dessa pasta. Então, da pasta aula Git, que é essa que eu estou entrando aqui, esse é o caminho dela. Eu tenho que passar pelo meu usuário, tenho que entrar no meu Drive, que é um tipo aqui do Google, entrar na minha área de trabalho e entrar nessa pasta. Então, esse caminho é o que define essa pasta em si. Então, cada pasta tem um caminho, é como se fosse um ID único dela, sabe? Então, eu quero acessar a pasta 1. Então, eu tenho que vir e acessar a pasta 1. Aqui nada mais é como se eu estivesse entrando em várias pastas. Então, por isso que a gente vê. Então, a gente tem que entrar aqui no desktop, para depois entrar aqui na aula Git, por exemplo. Então, é, essas barrinhas é sempre a separação de uma pasta e outra, certo? Então, para a gente estar conseguindo utilizar os caminhos no terminal, é isso que funciona. Então, a gente vai sempre navegar por pastas através do terminal. E qualquer comando que a gente colocar no terminal vai ser referente à pasta que a gente está. A gente vai entender isso melhor um pouquinho para frente, certo? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês vai ser estar baixando o Git, certo? Então, a gente tem que baixar o Git para conseguir estar rodando. Caso você já tenha um Linux ou um Mac, não precisa estar fazendo isso, mas quando a gente chegar em Git, a gente vai estar precisando. Por enquanto, a gente só está em terminal. Então, eu vou estar mandando esse link aqui para vocês no Discord. Então, aqui em arquivos, estou mandando o link para vocês estarem baixando esse Git aqui. Então, você pode vir aqui tanto em downloads, aqui já vai aparecer o específico do seu sistema operacional. Então, eu já posso vir aqui, mas eu vou vir normal, então pode vir em downloads aqui. Aí seleciona qual que é, no meu Windows. E aqui tem várias opções, no caso 4. Então, tem aqui Standard, que é o instalador padrão, e tem o Portable, que é o pendrive. Então, por exemplo, se igual na escola, se não possuísse o Git, a gente não tem permissão para baixar nenhum aplicativo lá, teoricamente, né? Somente quando alguém entra com um administrador no PC. Então a gente poderia estar baixando aqui o Portable, no caso, tá baixando num pendrive para quando a gente chegar na escola ou alguma máquina que a gente não tem acesso de administrador, tá só colocando e conseguindo utilizar o Git. Mas no caso a gente vai estar baixando normal. Então tem que ver qual que é o seu tipo de sistema operacional, se é 32 bits ou 64. A gente pode ver isso entrando aqui no explorador de tarefas, esse computador, propriedades, e aqui vai aparecer. Então, sistema operacional, aqui o meu tem inglês, mas aqui aparece. No meu é 64. É muito difícil ter um computador de 32, para ser bem sincero. Mas o de vocês pode estar. Então, eu vou mostrar novamente. Esse PC, propriedades, e aqui aparece. Na verdade, se for o Windows 7, ele vai aparecer outro tipo também. Mas não vai fugir muito disso. Vocês vão conseguir encontrar. Certo? Então, sabendo o tipo do sistema operacional de vocês, tipo do computador, né? Vocês vêm aqui e baixam.
Vou clicar aqui no 64, que é o meu. E ele já vai fazer o download. Certo? Então, como eu disse, aqui a gente vai estar utilizando o terminal do Git para já conseguir estar dando os comandos. Então, nada mais que a gente está fazendo é baixar o Git aqui, que já vai ficar mais fácil para quando a gente for utilizar. Então, eu vou abrir aqui meu arquivo, vou dar run. Ele aparece essa telinha aqui. Consigo aumentar? Não. Tem que ser pequena mesmo. Tá esperando um pouquinho aí vocês. Beleza, então. Aqui a gente pode dar next, que é só os termos de uso, certo? E ele pede pra gente estar selecionando uma pasta onde a gente vai baixar o nosso Git. Eu deixo padrão, mas se vocês quiserem estar mudando, eu recomendo estar deixando padrão mesmo. Aqui já tem, então eu vou colocar para instalar, sobrepor ela, né? E aparece algumas opções, aqui é importante. Vocês podem estar adicionando um ícone na área de trabalho. Eu particularmente não gosto, então deixo sem. Mas vocês podem estar adicionando aqui para ficar mais fácil. Então vai aparecer o ícone aqui do Git, para quando vocês sempre que vocês quiserem abrir. Mas eu vou deixar desativado. E aqui é legal também que dá para colocar o Git Bash no Windows Terminal. Provavelmente vocês não usam o Windows Terminal, mas eu gosto de estar deixando ativado porque eu acho melhor que o terminal tipo Bash normal. Então a gente dá um Next. Aqui ele pede o nome que a gente vai estar deixando. Eu deixo padrão Git mesmo, que é o que vai aparecer quando a gente vir aqui no Windows, né, e pesquisar. Deixo no padrão. Aqui ele pede o navegador, a IDE, que nada mais é do que o editor de texto. Eu deixo no Vim também padrão, que não vai fazer diferença. E aqui é a parte mais importante. A gente tem que descer e colocar nessa opção aqui de baixo. Que a gente está definindo um nome para nossa branch. No caso, vocês não sabem o que é branch, mas a gente vai ver mais para frente. Mas é importante estar deixando essa aqui de baixo. E você pode colocar qualquer nome que vocês quiserem. Mas eu recomendo estar deixando main, que é o padrão, certo? A gente vai entender essa configuração um pouco mais para frente. E depois é só next. Então, só vir next daqui para frente que já vai baixar normal. Então, se alguém perdeu algum ponto, aqui eu vou desmarcar as duas opções. Na verdade, eu vou marcar essa de cima, que é lá o Git Bash. Vou abrir ela. Se alguém perdeu algum ponto da explicação, então é só baixar, abrir o link aqui do Discord. Então esse link eu mandei. Baixa o Git, vê o seu tipo de sistema. Então vem downloads aqui, vê seu tipo. Então vê qual que é, 3264. Baixa aqui e pode ir dando next. Só. Então vou ver se consigo mostrar de novo. Consigo. Então dá next aqui. Não precisa marcar nenhuma opção. Aqui também não. Só essa aqui é bom. Em vez de deixar nessa padrão, desce pra baixo. O resto é qualquer configuração vai ser padrão. Só essa aqui é legal tá alterando. Beleza? Então vou fechar porque eu já baixei. Perfeito. Aí quando vocês clicarem, baixarem e vocês podem vir aqui, tá pesquisando Git Bash, que é o terminal do tipo Bash. Vocês podem estar fazendo isso. Ou vocês clicam para já abrir automático, igual eu fiz, que o meu já abriu aqui automático. Vou até fixar na barra de trabalho. Vou aumentar a tela aqui. Então essa é a telinha do nosso terminal. Então, por exemplo, se eu abrisse um CMD, ele é um tipo de terminal, só que a gente pode ver que já tem uma telinha diferente, porque essa aqui eu estou usando o Windows Terminal da Microsoft, então já é diferente. Mas a gente poderia estar usando o terminal tipo Bash aqui, por exemplo, então, vindo nessa setinha aqui, clicando Git Bash, poderia estar utilizando também. Mas eu vou estar utilizando o padrão aqui do Git, que vocês vão estar utilizando também, certo? Então, essa tela preta é normal, então a gente tá, deu tudo certo. Pra gente confirmar se deu tudo certo, vocês abrem o CMD aqui e dá git version. Ele vai aparecer a versão do Git se for instalado corretamente. Se não for instalado corretamente, ele não vai aparecer e vai dar um erro aqui. Então, aí vai ter que fazer todo aquele processo de novo, porque deu alguma coisa errada. Mas abrindo já, se a gente der aqui a mesma coisa, então, abrindo o Git terminal, o Git Bash, ó, perdão. Então, o terminal do Git já deu tudo certo.
Então se eu tento, ele dá um erro aqui, porque não existe isso. Por isso que a gente só consegue ver no CMD, certo? Então eu vou estar explicando um pouquinho para vocês o que é cada escrita aqui, o que é cada coisa. O verde, ele é nada mais o nome da sua máquina. Então cada máquina tem um nome. Então a minha é esse desktop aqui, Lune P. E esse é o usuário que eu tô. Então no meu computador, por exemplo, eu não utilizo mais de um usuário. Então no da escola, por exemplo, quando vocês vão entrar, vocês colocam o RM de vocês e a senha. Aquilo lá nada mais é do que você está entrando no seu usuário daquele computador. No meu caso, eu não preciso colocar. Quando eu ligo, ele já abre, porque ele só tem um usuário, que no caso é esse. Então, eu não utilizo mais de um. Se você utilizar mais de um, seja no notebook, normalmente notebook a galera utiliza mais, ele vai aparecer um outro nome aqui, ou mais um nome, certo? Então, no meu caso, é só o usuário normal que está aparecendo. Beleza. Agora, esse roxo aqui é o tipo do terminal do Git que a gente está usando. No caso, o meu é o 64, por isso que aparece. E esse em amarelo nada mais é do que o caminho que eu quero referenciar. O de vocês pode estar tanto esse tião, como pode estar também uma barra, certo? Então pode estar esses dois tipos. Essa barra, ela está se referindo ao caminho da pasta aonde a gente baixou o nosso Git. E esse tião vai estar referindo ao caminho do nosso usuário. A gente vai entender isso aqui com os comandos, certo? Então, vou colocar aqui para apresentação de novo. Perfeito. Então, agora que a gente entendeu que cada pasta tem um caminho e a gente conseguiu baixar o nosso terminal, a gente vai começar a ver os comandos do terminal. Então, para a gente estar utilizando um comando git, a gente tem que colocar o terminal, só que eu não vou estar entrando em git ainda e somente em terminal para a gente estar entendendo essa parte. Vamos lá então. Então, o primeiro comando que a gente vai ver é o pwd, que nada mais é do que print working directory. Então, a gente está cuspindo o diretório de trabalho. Nada mais que isso. Então, se a gente abrir aqui o nosso Git, a gente dá um pwd, a gente vai ver o caminho que a gente está. No caso, é essa barra aqui. Então, por isso que saiu essa barra. Só que se eu colocar... Então, se eu colocar cd, que vai ser o de mudar, a gente vai ver isso também. Então, mudar para o tião, eu colocar o pwd, a gente vê o caminho. Então, esse tião, ele referencia o caminho de usuário. É nada mais que eu vim aqui na minha pasta, vim aqui meu PC, aí eu abro o meu HD que eu quero, né? No caso, eu sei que eu estou usando. Vim aqui em usuário e usuário. Então, aqui é onde eu tô quando eu estou acessando o terminal com esse tião, certo? Então, o pwd, ele imprime o diretório, a pasta que a gente está acessando. Então, qualquer comando que a gente utilizar nessa pasta, tá utilizando aqui no terminal, vai ser referente a essa pasta que eu tô, certo? Então, agora que a gente viu o pwd, a gente já viu o cd, né, que eu já mostrei. Então, change diretório, então mudar de diretório. Então, se eu quiser mudar de pasta, então diretório nada mais é do que uma pasta. Se eu quiser mudar de pasta, eu dou cd. Então, aqui a gente pode ver, se eu abrir o explorador, que tem várias pastas aqui, nessa que eu tô no meu usuário, né, que é a pasta padrão. Então, a primeira coisa, ver se aqui tá barra no de vocês. Se tiver barra, a gente dá um cd tião, que aí muda pro do usuário, então vai já mudar pro do seu usuário padrão. E a gente dá o cd, e aqui eu vou navegar para qualquer pasta, por exemplo, a gente vê. Então vou navegar essa Xbox aqui. Se eu dar um cd Xbox, aí eu já pulei dessa pasta aqui e fui para Xbox. Então, se eu dar um pwd, por exemplo, a gente vê que eu tô dentro da pasta C. Então, dentro de usuário, users, dentro de usuário, eu acessei minha pasta Xbox. Então, esse shell nada mais é do que uma abreviação para toda essa linha aqui. Então, aí a gente não precisa estar recolocando tudo. Então, a gente pode ver só o Xbox aqui, que é o que vem depois dessa linha. Então, sempre que está atrás do tião, nada mais é do que o nosso disco até o usuário, certo? Caso a gente queira limpar também o nosso terminal, a gente pode estar colocando Ctrl L, ele limpa aqui, só que ele não limpa definitivamente. Então, se eu subir aqui, ó, podem ver que até apareceu aqui. Se eu subir, ele aparece todos os comandos ainda. Mas tá, eu não quero isso, eu quero realmente sumir com tudo. Eu vou vir e dar clear. Quando dá clear, aqui ó, vê que sumiu. Então eu não consigo subir mais.
Então, sei lá, se eu colocar mais um comando pwd, por exemplo, dá um Ctrl L, eu consigo subir. Vocês podem ver aqui. Se eu dar um clear, ele some totalmente, certo? Então é uma forma da gente estar limpando aqui a nossa área de trabalho. Agora, por exemplo, se eu quiser voltar para uma pasta atrás, então a gente pode ver que a gente entrou aqui em Xbox, certo? Se eu quiser estar voltando, então, para essa pasta do usuário, que tem várias pastas dentro, vários arquivos, como que eu faço aqui dentro do terminal? Eu posso estar colocando o caminho de volta, então cd_til, que é o caminho de volta, mas eu não quero isso. Então eu vou colocar aqui para voltar para Xbox. Eu posso estar colocando cd ponto ponto. Quando eu coloco cd ponto ponto, eu volto uma pasta atrás. Então a gente pode ver que a gente voltou pro Tião, certo? Eu posso também, dentro do terminal, tá complementando. Então eu sei que existe uma pasta com X. Então Xbox, por exemplo, é uma pasta com X. Só que eu não quero digitar Xbox inteiro. Eu quero só ir para ela logo. Então eu vou colocar a primeira letra e coloco tab. Ele já completa automaticamente, certo? Então, por exemplo, deixa eu ver outra pasta que eu posso colocar. A gente vê aqui que tem appdata, por exemplo. Não, Ancel aqui. Não sei nem o que é isso. Então eu coloquei se eu dar um tab, ele já completa para Ancel automaticamente. Agora eu quero só colocar A. Se eu dar um tab, ele não vai dar certo. Por quê? Porque tem várias pastas que começam com A. Então ele não sabe qual que ele vai complementar. Então a gente tem que colocar a segunda letra. No caso aqui ele apareceu, né? Todas essas pastas começam com A. Quando eu dei duas vezes o tab. Agora eu quero essa pasta appdata, por exemplo. Eu coloco P, aí ele já sabe. Ah, então não tenho nenhuma que começa com P também. Na segunda letra. Só essa. Então, se eu der um tab, ele já vai completar. Certo? Se eu dar um Ctrl C, ele pula de linha. Então qualquer coisa que eu estiver digitando, por exemplo aqui, eu dar um Ctrl C, ele vai descer a linha. Também é útil para alguns comandos que podem travar no meio do processo. Então a gente pode estar cancelando ele só dando Ctrl C. Beleza? Então, alguns atalhos do terminal aí. Agora que a gente entendeu o CD, a gente vai passar para o LS. O LS nada mais é do que listar arquivos e diretórios. Então vamos lá. Vou estar aqui para o terminal. A gente pode ver que eu estou aqui no caminho Tião. Então a mesma coisa de eu estar e pegar esse caminho aqui, certo? A mesma coisa que eu vim aqui, colar, paste. Até para colar fica um pouquinho bugado, certo? Então se eu der um pwd, estou aqui nesse caminho. Se eu quiser listar os arquivos que eu tenho aqui, então tá, eu tô nessa pasta. Quais arquivos que eu tenho nessa pasta? Eu não quero abrir o explorador de arquivos para ver. Eu quero ver diretamente aqui do terminal. Então eu posso estar utilizando o ls. O ls ele lista todos esses arquivos. Então aqui eu posso ver todos os arquivos que tem dentro dessa pasta aqui, o usuário, no caso que é que eu tô. Então a gente pode ver que tem várias cores diferentes, porque são de tipos diferentes de arquivos. Então tem os arquivos brancos aqui, o azul, né? Que é a pasta. Então sempre tem pasta, é uma pasta. Quando não tem, igual aqui, por exemplo, é porque é um arquivo. Então a gente pode ver todos os arquivos que tem, pra gente também estar conseguindo navegar entre eles. Então, sei lá, eu descobri que agora eu tenho a pasta OneDrive. Se não você der um drive aqui. Então dá um tab para completar. Eu posso já passar automaticamente. Então eu posso, como eu tô nessa pasta, eu não preciso colocar o caminho completo. Que no caso, teria que ter essa parte. Mas eu posso também, se eu quiser. Então eu posso dar um cd barra c barra. Então vamos ver aqui. Users. Usuário. Aí barra. Eu posso fazer isso, que dá na mesma pasta. Igual a gente vê aqui. Só que como eu já tô nisso, eu não preciso estar colocando todo esse caminho completo. Que é o caminho referente a essa pasta. Eu posso só estar colocando o final. Então, vou voltar uma pasta. Então, como falei pra vocês, pra gente voltar, a gente dá cd ponto ponto. Os dois pontos. Pode estar colocando ponto ponto, ponto ponto barra. Dá na mesma. Então, quando a gente faz isso, a gente volta uma pasta. Então, novamente, eu vou ir para um drive se eu quiser. Consigo. Ou eu vou e dou o comando bruto, né? Que eu coloco realmente o caminho bruto dela, em vez de só a abreviação. Então, enter. Deu na mesma. Certo? Então, o ls faz isso. Lista os
arquivos que tem. Então, por exemplo, agora na OneDrive já são outros arquivos que tem. Então a gente pode ver que já tem outros tipos de arquivo. Se eu voltar da ls, então ele mostra os arquivos que tem na outra pasta. Então, como são pastas diferentes, arquivos diferentes. Mas podia ter os mesmos também. Mas não é o caso. Então eu vou vir para o OneDrive, que tem menos, fica mais fácil de explicar. Então, ls mostra os arquivos. Só que a gente tem variações do ls. Então a gente pode colocar tracinho. Sempre que a gente coloca um tracinho, a gente está colocando uma opção. Então tá fazendo um incremento de alguma coisa. Beleza? Então, sei lá. Colocar ls-l. Quando a gente coloca o "-l", ele vai aparecer várias opções. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a primeira parte é as permissões de quem tem acesso para acessar aquele arquivo específico. Então, por exemplo, para eu conseguir acessar a pasta pbdata, é esse mano aqui que tem a permissão. Essa parte aqui da esquerda é praticamente irrelevante. Daqui para cá, mais ou menos. É praticamente irrelevante. A gente precisa entender da direita, daqui do meio para a direita. Então vamos lá. Aqui mostra o tipo do arquivo também, quantas contas tem esse arquivo, quem é o dono, né? O grupo. Só que aqui, como eu disse, da metade para a direita é o que importa. Então ele mostra o peso do arquivo, a última data de quando ele foi modificado e o nome dele. Então o "-l" nada mais é para ver informações adicionais, só que o que importa nada mais é do que o peso. Então a gente vê o peso aqui do arquivo. Por exemplo, esses não tem nada, então não tem nada aqui dentro. Só que aqui a gente vê que já tem arquivos dentro desse cofre pessoal, por exemplo. Porque ele já tem o peso aqui, certo? Então aqui 17.098. E aqui mostra todo o peso das pastas dos arquivos. Beleza? Aqui é a última data de modificação. Então, quando eu modifiquei, ou adicionei, ou removi algum arquivo aqui dentro dessa pasta. Então foi em março que eu fiz alguma coisa. Aqui, por exemplo, foi em maio. Então, o "-l", quando a gente dá um ls e coloca o "-l", a gente está conseguindo ver essas informações a mais, que a gente não conseguia ver quando a gente só colocava o ls, por exemplo. A gente só via os nomes dos arquivos, aqui a gente já vê tanto o peso, como quem tem a permissão para acessar ele, enfim. Certo? Então, a gente pode também colocar o ls, a gente colocar aqui, a gente dá um ls-a. -a a gente está colocando a opção "-a" para o comando ls. Quando a gente dá um enter, a gente vê agora 3 coisas novas aqui, que não tinha antes. Então aqui não tem esses 3 arquivos. O que seria isso? Isso nada mais é do que arquivos ocultos. Então, se eu vir aqui, eu estou em OneDrive. Deixa eu achar aqui o OneDrive para mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Então, aqui a gente não vê nada. Só que aqui arquivos ocultos seria tipo isso, ó. Se a gente vir em View aqui, é que o meu tá em inglês, né? Mas é a mesma coisa aqui para vocês. Aqui tem a opção de Hide Itens. A gente consegue ver itens ocultos. Nessa pasta em específico, não tem nada. Deixa eu pegar uma aqui que tenha. Eu acho que a anterior aqui tem, ó. Tudo isso que tem um ponto é um oculto. Se eu tirar? Não, ó. Esses que tá cinzinho aqui é um oculto. Então, por exemplo, isso aqui é um arquivo que não apareceria normalmente. Aqui também não. Só que ele aparece porque eu ativei para aparecer itens ocultos. Se eu removo, que é o que vem de padrão, que é o que tá no PC de vocês, a gente não consegue ver. Então a gente pode ativar, a gente consegue. Aqui é a mesma coisa. O ls, ele não vai conseguir ver esses ocultos. Só que se a gente colocar o "-a", a gente vê. Então, a gente pode ver que tem um arquivo aqui. E esse daqui é o que é referente a essa pasta, né? Então, o ponto é referente à pasta. E o ponto que eu mostrei para vocês é o que volta, certo? Então, vou desde o início. cd tião. Tião é essa tag aqui, ó. Então, isso é um tio, certo? Na língua portuguesa. A gente dá um tio. É a mesma coisa que a gente dá um cd acessando o disco, né? Que no caso meu é o C, users, usuário. É a mesma coisa, certo? Então, se a gente dá um cd tio, é a mesma coisa que dar um cd isso aqui. É só uma abreviação, beleza? Então, a gente pode ver até que eu digitei errado alguma coisa. Por isso que o tio é mais fácil. Então, ls mostra todos os arquivos. ls-l mostra algumas informações a mais. Então, quem tem acesso, quanto pesa, última data de modificação e aqui o nome dele. ls-a mostra arquivos ocultos também, que a gente não teria acesso somente com ls, certo? Então aqui a gente não vê. Agora a gente já vê vários aqui. Então sempre tem o ponto, arquivo oculto.
Só que a gente também pode mesclar tanto ls-l com -a também. Eu vou acessar o OneDrive aqui para ficar mais fácil. Tem menos arquivos. Então, ls-l-a. A gente mesclou duas opções em uma só. A gente dá um Enter. A gente vê tanto os arquivos ocultos, então esses 3 ocultos que não mostraria normalmente. E também suas informações, respectivas informações. Certo? Então, agora que a gente entendeu sobre o ls, a gente vai ver o mkdir. Mkdir nada mais é do que criar uma pasta. Então, criar um diretório. Então, se eu der um ls, a gente vê que tem essas pastas aqui. Perfeito? Só que eu quero criar mais uma pasta. Então, eu quero, sei lá, armazenar mais uma coisa. Então, eu vou colocar mkdir e colocar o nome da pasta que eu quero criar. Então, por exemplo, pasta 1. Quando eu der um enter, ele aconteceu já o comando, ele nem retorna nada. A gente pode pensar que deu errado, só que a gente dá um ls aqui, a gente vê que já estruturou diferente. Por quê? Porque tem a pasta aqui que foi criada, então foi adicionada essa pasta. Então, se eu vim aqui, por exemplo, a gente vê que essa pasta agora existe. Então, foi criada uma pasta a partir do terminal, certo? Então, o mkdir, a gente cria essa pasta. Então, eu vou criar outra pasta, por exemplo, pasta 2. Então, se eu der ls novamente, a gente vê aqui pasta 2 foi criada e foi adicionado aqui. Então, agora aqui, pasta 2. O que antes não tinha. Beleza? Então, a gente pode ver que ela vai sempre criar no que eu tô. Então, o meu diretório de trabalho, que a gente chama, né? Que é o diretório que a gente colocou o endereço, é esse OneDrive. Então, eu tô na pasta OneDrive. Por isso que quando eu dou um mkdir, ele vai criar uma pasta dentro dessa pasta. Então, vai criar um diretório dentro dessa pasta aqui. Se eu mudasse, então, se eu mudar para pasta 1, por exemplo, então vou lá, cd pasta 1, que foi o que eu acabei de criar, dá um enter. Então, agora mudou até meu caminho. Então, a gente pode ver que agora eu tô dentro da OneDrive. Então, a pasta 1 que tá dentro da OneDrive. Então, mudou o caminho aqui. Então, se a gente der um ls, não tem nenhum arquivo, porque a pasta tá vazia. Só que eu quero criar mais uma pasta aqui dentro. Então, eu vou dar mkdir. Então, pasta. Agora, criou essa pasta. Se eu dar um ls, a gente pode ver que a pasta foi criada. Acho que deu para entender, certo? Se alguém não conseguir entender, pode mandar aí no chat, eu abrir o microfone. Beleza? Então, o mkdir a gente consegue criar pastas. Então, a gente pode criar pasta em qualquer diretório. Então, qualquer diretório de trabalho que a gente esteja no momento. Perfeito? A gente tem uma variação, que é o "-p". Então, por exemplo, eu quero criar uma pasta dentro de uma pasta. Vamos lá. Na ls, então, a gente tem essa pasta aqui. Eu vou apagar essa pasta manualmente mesmo. A gente vai ver depois. Agora, eu apaguei aquela pasta, então, se eu der um ls, a pasta sumiu, porque eu apaguei. Então, agora eu quero criar uma pasta dentro de uma pasta. Então, eu vou dar um mkdir. Então, pasta 1 barra pasta 2. Então, eu estou criando uma pasta dentro de uma pasta. Se eu der um enter, ele vai dar errado. Por quê? Porque é um caminho que eu estou passando, certo? A gente tem que colocar o "-p". Quando a gente coloca o "-p", ele autoriza fazer isso. Então, se eu der um ls, a gente vê que tem a pasta 1. Se eu entrar dentro da pasta 1 e dar um outro ls, a gente vê que criou a pasta 2. Então, a mesma coisa aqui. A gente está dentro da pasta. Então, criaram-se duas pastas, uma dentro da outra. Então, a gente pode fazer isso também, porque... Vou explicar aqui o comando para vocês. O barra. Então, é como se a gente estivesse acessando uma pasta. Então, o que mais a gente está fazendo? A gente está criando a pasta 2. Só que para a pasta 2 existir, o caminho dela passa pela pasta 1. E a pasta 1 não existe. Por isso que ela vai criar as duas pastas. Então, para ela existir, ela depende da pasta 1 existir. Então, o que mais a gente está fazendo? A gente está criando a pasta 2 e a pasta 1 ao mesmo tempo. E o "-p" é só para permitir isso. Então, se a gente tentasse normalmente, não dá certo. Então, ele fala que dá erro. Então, com a gente colocando "-p", ele autoriza estar fazendo isso. Então, a gente pode criar pasta dentro de pastas. Beleza? Então, limpei aqui. Agora, a gente tem o rmdir. O rmdir nada mais é do que remove diretórios. Então, ele remove diretórios. Então, se eu der um ls aqui, a gente vê a pasta 2. Então, se eu der um rmdir e o nome da pasta, que é a pasta 2, ele removeu. Então, se eu der um ls, é a mesma coisa que eu vim aqui e clicar para deletar. Então, eu vim aqui e delete. É a mesma coisa.
Só que eu faço isso tudo no terminal. Aqui, por exemplo, ele mandaria para lixeira. Quando a gente já dá um rmdir, ele já tá mandando para lixeira e dentro da lixeira já tá limpando. Então ele tá tirando totalmente do seu computador. Diferente do que vir aqui e dar um delete, por exemplo, que ele vai mandar para lixeira. Aqui não, ele já deleta de vez. Não tem volta. Então, vou voltar duas pastas aqui, por exemplo. Então, se eu quiser voltar duas pastas, eu posso dar ponto, ponto, que eu voltei uma pasta, ponto, ponto. Voltei outra pasta. Então, aqui eu voltei duas pastas. Aí a gente pode ver. Se eu der só um... Se eu desse, por exemplo, cd ponto, 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 não ia funcionar. Eu teria que dar cd ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Aí ele volta duas pastas atrás. Certo? Então, se eu der um ls, a gente vê que a gente criou várias pastas aqui. Só que, por exemplo, se eu dar um ls, eu vou entrar nessa pasta 2 aqui, pra gente ver. Se eu der um ls, ela não tem nenhum arquivo aqui. Perfeito. Então, essa pasta 2 não tem nenhum arquivo dentro dela. Só que essa pasta 1 tem. Então, eu criei outra pasta aqui. Então, essa pasta 1, ela não está vazia. Essa está. A gente pode ver isso também, dando ls-l. Opa, perdão. ls-l. Voltei para OneDrive. A gente vê aqui que a pasta 2 tá pesando 0, porque é uma pasta. Então, eu teria que criar um arquivo ali dentro. Deixa eu criar para ficar mais fácil. Criar por aqui. A gente vai ver como cria um mais pra frente. Então, eu vou criar e salvar aqui. Vou dar um ls-l de novo. Cadê? Ah, não tá pegando o peso dela. Que pena, hein? Bom. Se a gente dá um vou dar um ls aqui. A gente vê que a gente tem a pasta 1 e a pasta 2. A pasta 2 está vazia e a pasta 1 não. Se a gente der um rmdir pasta 2, então rm remove dir diretório. Então a gente está removendo uma pasta. Se a gente der um enter, ele vai apagar aquela pasta. Se der ls, apagou. Certo? Só que agora eu vou dar rmdir pasta 1. Então eu quero apagar essa pasta aqui. Deu erro. Por quê? Porque ele não é vazio. Então tem arquivos aqui dentro dessa pasta. A gente pode ver que tem um arquivo de texto e tem um outro arquivo aqui, de um outro diretório. Então, por ter arquivos dentro, o rmdir não funciona. Ele só funciona para quando a pasta em si está vazia, completamente vazia. Então, como que eu vou apagar isso aqui pelo terminal, já que não está vazio? A gente vai usar o rm. Então, o rm ele vai apagar completamente. Só que o rm o quê? Ele é para remover arquivos. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta 1. Então, cd pasta 1. Entre na pasta. Então, cdls. Eu tenho aquele arquivo txt que eu criei e o arquivo de pasta. Então, se eu der um rm e esse nome esquisito aqui que eu coloquei, ele vai apagar o arquivo. Então, se eu der um ls aqui, ele apagou o arquivo. O arquivo não existe mais. Só que para eu poder apagar uma pasta, eu tenho que estar utilizando o rm-r. Então, o "-r" ele permite eu estar apagando pastas. Então, se eu colocar um rm aqui, essa pasta provavelmente vai dar certo. Não, não deu porque é um diretório. Então, a gente teria que colocar rmdir. Ele apagaria. Certo? Então, agora apagou. Vou criar outra aqui, pra gente ver. Então, um ls aqui. A gente tem a pasta 1, que não está vazia, porque tem uma pasta dentro dela. Então, aqui, pasta 1, eu criei a pasta teste aqui pra gente ver. Então, se a gente dá um... Opa! Se a gente dá um rm, dir, pasta 1, não vai dar certo, porque ela tem coisa dentro. Então, eu quero apagar. Só que eu não posso utilizar somente o rm, que fala que é um diretório. Então, a gente tem que colocar o rm, o nome da pasta, e "-r". Então, "-r", ela permite também não só apagar arquivos, como também apagar diretórios. Então, se eu der um enter, agora apagou. Então, se eu der um ls, aqui a pasta 1 não existe mais. Mesma coisa se eu voltar aqui, sumiu. Certo? Então, recapitulando aqui. rmdir, a pasta apaga pastas vazia. Então, apaga totalmente pasta vazia. rm apaga arquivos. Então, esse arquivo docs, por exemplo, eu consigo apagar. Só não vou apagar aqui, porque senão eu vou perder. Então, rm é feito para arquivos, só que a gente pode também para apagar pastas que tem coisa dentro. Então, a gente coloca o nome da pasta e o "-r". Então, a "-r" ele permite estar apagando pastas também.
Perfeito? Então, agora que a gente viu como criar arquivos, como mexer ali, né? Então, entender que as pastas têm caminhos, criar as pastas, remover as pastas, a gente vai ver como criar arquivos. Então, a gente tem duas formas de criar arquivos. A gente tem o touch e o maior que. Então, vamos primeiro pelo touch. Então, o touch, como o próprio nome já diz, vem do inglês de tocar. O touch ele foi feito para a gente conseguir modificar a data de alteração de algum arquivo. Então, por exemplo, se no ls a gente vê aqui os arquivos, no ls-l, a gente vê a data da última modificação. Então, por exemplo, aqui foi modificado em março, a gente já está em maio. Então, agora eu quero mudar a data de modificação desse arquivo, por exemplo. Só que isso aqui não é um arquivo, teria que ser esse. Por exemplo, aqui. Em fevereiro foi o último dia que eu mudei esse arquivo de currículo aqui, por exemplo. Eu quero mudar a data desse arquivo. Então, é como se eu tivesse feito alguma alteração nele. Eu posso dar touch e eu colocar o nome. Então, dei um tab, autocomplementou aqui pra mim. Se eu der um enter, aparentemente não mudou nada, né? Só que se eu dar um ls, "-l", a gente vê que aqui mudou pra maio, então pra 13 de maio. Então, aqui antes, como tava antes, 28 de fevereiro, agora mudou pra última modificação como 13 de maio. Então, o touch nada mais é do que para mudar a data de modificação de um arquivo. Só que vamos supor que a gente não tem esse arquivo. A gente quer, sei lá, eu coloco o touch, arquivo. Então, esse nome aqui que eu coloquei, desse arquivo, não existe aqui nessa pasta. Então, não tem um arquivo chamado arquivo, certo? Vou colocar até .txt. Então, não tem nenhum arquivo de txt aqui. Então, quando eu der um enter, ele vai procurar esse arquivo. Então vai procurar o nome do arquivo que eu coloquei para tentar fazer a modificação na data de alteração. Só que como ele não existe, ele vai acabar criando esse arquivo pra gente. Então a gente pode ver que ele criou um arquivo, porque ele tentou modificar algo que não existe. Agora, se existisse, ele só ia modificar a data da última alteração daquele arquivo específico. Só que como ele não existe, ele criou. Então o touch a gente consegue criar arquivos. Então a gente coloca o nome e o tipo, por exemplo. Igual eu coloquei arquivo.txt, ele criou esse arquivo txt. Então se eu vim aqui, a gente vê que agora esse arquivo existe. Então é um bloco de notas vazio. Certo? Então o touch é uma das formas de a gente estar conseguindo criar arquivos dentro do terminal. A gente pode também estar utilizando o maior que. O maior que ele é utilizado para a gente estar alterando a saída do nosso comando. É um pouquinho mais complexo, mas é como se a gente estivesse alterando a saída do nosso comando. Então, se eu der um maior que e o nome de algo, então, sei lá, test2.txt, eu vou estar mandando a saída do código que antecede ele para esse arquivo. Só que aqui não existe, eu não coloquei nada para sair, então eu não coloquei nenhum código para enviar para esse arquivo. Então ele vai tentar enviar um código, só que como esse arquivo também não existe, ele vai acabar criando. Então se eu dar ls, ele criou esse outro arquivo. Por quê? Porque ele tentou enviar alguma coisa que não existe e então enviou letra nenhuma, procurou o arquivo também não existe, então ele acabou criando. Eu vou mostrar aqui mais fácil para vocês. Se eu der echo, eu posso digitar alguma coisa. Então, echo alguma letra, o terminal ele me retorna essa letra que eu digitei. Então, esse texto que eu digitei. Então, se eu der echo, o que eu quero escrever, mandar a saída e o nome do arquivo, ele vai mandar isso aqui que deveria sair aqui para esse arquivo. Então, nada mais, é isso que ele faz, ele redireciona a saída. Então, o que era para sair aqui igual saiu, ele vai sair nesse texto. Então, se eu vim aqui reabrir, a gente pode ver que não saiu nada, porque não é isso que eu peguei. Esse teste 2 aqui, ó. Então, ele saiu com o IAE, que era para sair aqui. Ficou bem complexo, mas é porque ele quer mais uma forma de criar um arquivo. Então, os dois não são feitos para criar arquivo, só que a gente pode criar desse jeito. Então, se a gente dá um ls, a gente tem um arquivo test2 aqui. Da mesma forma que eu mostrei para vocês, para a gente remover um arquivo, a gente dá rm test2, que é o nome dele. Então, a gente remove. Se a gente dá um ls, removeu.
Então, recapitulando aqui novamente, se a gente quiser criar arquivos, a gente dá touch e o nome, ou a gente dá maior que e o nome. Eduardo, Oi, dá uma dica pro pessoal para usarem isso do maior que para exibir, para não ir lá na pasta e abrir o arquivo. Para exibir o conteúdo é só digitar cat, C-A-C-A-T e o nome do arquivo. Aí facilita. fala, né? É isso, cat e o Opa, eu não lembro. cat 2, eu acho. É isso, é isso mesmo. É que aqui não Arquivo. tem nada, né? Então eu vou criar um arquivo que tem alguma coisa, É, tá? Arquivo, ponto. Deixa eu redirecionar aqui. Então, echo. O cat nada mais é aí, igual o Gabriel aí falou, de estar vendo a escrita que tá dentro do arquivo. Então, por exemplo, aqui eu já apaguei esse arquivo. Então, se eu abrir aqui, eu mandei uma escrita, então eu digitei alguma coisa dentro dele. Em vez de eu ter que vir aqui e abrir o TXT, eu posso só vir aqui no terminal, dar um cat e colocar o nome do arquivo que ele sai tudo que tá escrito. Então é uma forma aí de tá conseguindo acessar os arquivos dentro do terminal também. Boa aí, Gabriel. É, mandou muito. Onde eu tava mesmo? Ah, então, recapitulando. Esse LS aqui, a gente vê que tem esses arquivos. Então, o touch, eu consigo tanto modificar a data da última alteração do arquivo, como eu posso criar também, ou eu posso fazer com o maior que. Só que tem uma diferença. Então, como eu disse, o maior que, ele redireciona a saída. Então, é como se qualquer coisa que tiver aqui atrás, ele vai mandar para o novo arquivo. Então, arquivo.txt. Só que o que ele faz? Ele substitui. Então, por exemplo, a gente pode ver que tem a escrita aqui dentro. Se eu mandar, então se eu só colocar o maior que e o nome do arquivo, opa, arquivo, e eu dar um enter, ele vai apagar o que estava dentro dele e vai sobrescrever com a saída que era para vir. Como eu não coloquei nada, então tá em branco, ele vai apagar tudo o arquivo, então não vai escrever nada. Então a escrita que estava aqui foi apagada, certo? O touch já não faz isso. O touch ele preserva todo o conteúdo que estava dentro do TXT. Então eu vou apagar aqui esse arquivo para a gente fazer de novo, para ficar mais claro. Então vamos lá. Eu vou criar um arquivo, então texto.txt, certo? Então touch criou o arquivo. Aliás, o arquivo existe. Perfeito. Tá aqui. Eu vou escrever alguma coisa. Em vez de usar o echo, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Então eu escrevi algo. Então vou salvar. Salvei. Tá salvo. A gente pode ver aqui o peso, 1 KB. Você dá um ls menos L, será que vai mostrar? Cadê? Aqui. Então, aqui ele tá pesando, então tem algo escrito dentro desse arquivo, certo? Então é 12 letras que tá, por isso que parece 12. Só que agora eu vou colocar para criar, então, criar, e vou colocar o mesmo nome. Deixa eu ver. Então ele vai verificar se tem algo, só que já tem um arquivo com esse nome, por isso que ele não vai criar outro, e sim alterar a data de modificação. Então, a gente pode ver o horário. Será que vai demorar muito? Ó, deu 33. Se eu der de novo e dar um menos L, a gente pode ver que ele alterou o horário, em vez de criar outro. Agora, com o maior que, ele vai apagar todo o conteúdo que existir. Então, se eu colocar algum arquivo que exista já, ele vai apagar totalmente. Então, novamente, tem algo escrito aqui. Se eu der o maior que e o nome, ele vai verificar se aquele arquivo existe. Opa, existiu. Então, ele vai apagar. Então, ele apaga, ele altera totalmente. A gente pode ver. Enquanto o touch não. Então, caso a gente queira criar um arquivo, é recomendado a gente estar usando o touch. Porque caso ele exista, ele não vai modificar com o conteúdo que está interno. Entendeu? Já o maior que, ele modifica. Mas também, se a gente quiser modificar, aí já é bom usar o maior que, entendeu? Por isso que a gente tem que entender o que cada comando faz para quando tá utilizando, não fazer cagada, né? E não acabar se ferrando um pouquinho. Certo? Então, touch, maior que para criar. RM para deletar um arquivo, então vou deletar aquele arquivo ali. rm texto.txt.
Então, mesmo que ele tenha conteúdo, ele também deleta. Não precisa ser necessariamente vazio, como o rmdir. Então, o rmdir só deleta pastas vazias. Então, se a gente quiser deletar uma pasta que tenha conteúdo, rmdir, nome da pasta, transp. Então, a gente consegue deletar uma pasta que tem conteúdo. E rmdir somente pastas vazias. Perfeito? mkdir criar, também pastas. Então, acho que deu para recapitular aqui. Legal. Então, a gente viu o maior que e o touch. A gente vai ver o move agora. Deixa eu verificar que eu acho que... Não, tá certo. Perfeito. Vamos lá, então. Move. A gente vai ter o move, então, clear aqui. Então, se eu der um MV. Vou mostrar aqui que é mais fácil. Então, MV é nada mais do que move. Então, a gente coloca o nome do nosso arquivo, o nome da nossa pasta que a gente quer mover e o destino que a gente quer colocar ela. Então, nada mais é do que você colocar o caminho dela. Então, o caminho antes e o caminho que você quer deixar depois. Então, a gente coloca esses dois aqui no move. Então, eu vou dar um ls. A gente pode ver que tem várias coisas. Então, eu vou criar aqui um arquivo. Então, teste.xt. E vou criar uma pasta também. Então, pasta. Opa. mkdir. Pasta. Beleza. Então, agora a gente tem o teste. E a gente tem o pasta. Então, a gente tem dois aqui. Eu quero mover esse arquivo que eu criei de teste para dentro da pasta. Então, novamente, eu posso tanto colocar o caminho todo daquele arquivo, como eu posso só colocar o nome. Por que o nome só? Porque eu estou dentro dessa pasta. Então, esse arquivo está dentro dessa pasta. Então, eu não preciso colocar todo o caminho, porque já é o caminho dela própria. Entendeu? Então, eu posso colocar o nome aqui do arquivo. Então, o nome anterior, o caminho anterior. E agora eu coloco o caminho, o próximo caminho, né? Então, o caminho que eu quero deixar esse arquivo. Então, eu coloco pasta barra e teste.txt. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o caminho anterior dele, que é só aqui. Então, a mesma coisa que eu colocar... Ah, não. Eu posso colocar um ponto. Ponto barra. Ponto, ele se refere à pasta atual. Então, dá na mesma do que eu só colocar teste. E eu estou movendo ele. Então, agora o novo caminho dele vai ser esse mesmo aqui. Então, esse mesmo. Só que eu vou colocar ele dentro da pasta. Então, a barra quer dizer que está dentro da pasta, certo? Então, se eu der um Enter, dar um ls, a gente vê que ele sumiu daqui. Então, ele não está mais nessa pasta do OneDrive. Ele saiu e foi automaticamente para dentro da pasta. Então, se eu der cd pasta, dar um ls, a gente vê que o arquivo está aqui agora. Então, o MV nada mais é do que mover arquivos de lugar. Então, a gente coloca, primeiro, o caminho anterior e agora o caminho novo. Então, o caminho que a gente quer deixar aquele arquivo. Beleza? Então, depois do move, a gente tem um CP. O CP nada mais é do que o copy, mas a gente vai copiar um arquivo e colar na outra pasta. Então, segue os mesmos princípios do move. A gente coloca o nome do arquivo, então o caminho do arquivo antes, e depois o depois, que é o que a gente quer colocar. Só que ao contrário do move, que ele vai mover, a gente vai duplicar. Então, não vai perder do local. Então, dá um ponto, ls. Então, aqui tá vazio. Então, eu vou criar um novo arquivo. Na verdade, eu vou entrar nessa pasta, certo? Então, ls. O arquivo está aqui. Agora eu quero copiar esse arquivo e mandar para fora. Então, eu quero copiar esse arquivo que está dentro dessa pasta. Então, esse arquivo. E eu quero colar ele aqui. Então, a mesma coisa, eu fazer isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar e colar. Certo? Que aí ele se mantém nos dois. É isso que eu vou fazer, só que agora dentro do terminal. Então, eu vou dar um cp, o nome do arquivo. Então, teste.txt, que eu vi aqui, né? Então, teste.txt, que é o nome do arquivo. Antes e agora o depois, que eu quero colocar ele para pasta. Então, eu quero mover ele aqui para OneDrive. Então, eu vou colocar ponto barra, que eu quero voltar uma pasta, teste.txt, que é o nome dele. O que eu estou fazendo? Estou pegando esse arquivo que está aqui e movendo ele para uma pasta anterior. Então, a pasta pai, que é o OneDrive. Então, se eu dar um Enter, dar um ls, a gente vê que o arquivo está aqui. Se eu der um cd ponto, voltei uma pasta, dei um ls, a gente criou o arquivo aqui, que antes não estava. Então, a gente copiou e colou. Então, ao contrário do move, que ele só moveu, então, tirou de um lugar e colocou em outro, a gente só deixou naquele lugar mesmo, só que agora criou em outro lugar. Então, a gente, em vez de ter um arquivo, agora tem dois, certo? O move, o CP também tem variações, então ele tem o "-r",
A gente pode colocar o "-r" para quando a gente quer mover diretórios. Então, por exemplo, quando for entrar aqui em pasta, eu vou criar um diretório. Então, pasta 2. Dir 2, né? Criei um outro diretório. Então, se eu der ls, acabei de criar esse diretório 2, certo? Então, eu vim aqui, criei esse diretório, criei essa pasta. Perfeito. Eu quero mover essa pasta e os arquivos que tem dentro dela. Então, eu vou criar um outro arquivo. Então, eu vou dar aqui cd dir 2 e vou criar um outro arquivo. Então, eu vou criar touch arquivo. Opa. Criei um arquivo dentro dela. Se der ls, tem um arquivo. Então, se eu vim aqui, agora esse arquivo existe. Agora eu quero copiar essa pasta com esse arquivo aqui para fora. Então, mesma coisa que eu fiz. Como se eu tivesse vindo aqui, dado copy e colado. Paste. Entendeu? Só que eu vou fazer isso dentro do terminal. E agora com pastas que possuem arquivos dentro. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui dir2, que é o nome da pasta. Na verdade, que é esse ponto aqui, né? Então, a gente dá cp ponto, que é a pasta, nada mais é do que a mesma coisa que colocar dir2, que é o nome. Só como eu tô internamente dentro dela, posso colocar só ponto barra. E agora, aonde eu quero levar? Então, eu quero voltar a duas pastas. Então, eu vou dar ponto barra, ponto barra. Então, agora ela vai estar aqui dentro. Então, eu voltei duas pastas. Então, eu voltei a pasta, essa pasta aqui e voltei outra. Na verdade, voltei até demais, né? Não precisa disso. Na verdade, eu acho que precisa. Vamos ver. Não. Tem que ser ponto barra. Ai, faltou "-r". Verdade. Ai, ai. Então, a gente vê que o "-r", ele libera isso. Então, aqui ele mostra que não deu certo. Por quê? Porque é um diretório. Normalmente, o CP, ele só funciona com arquivos. Então, agora ele falou, pô, isso aqui é um diretório. Eu preciso do "-r". Então, o "-r", ele libera você fazer isso com diretórios. Então, vamos recapitular. O ponto nada mais é do que eu estou definindo essa pasta, porque eu dou dentro dela. Então, eu quero pegar essa pasta aqui. Então, ponto é quando a gente está interno. Ponto barra, a gente quer voltar. Então, eu quero voltar uma pasta. Eu estou voltando dessa pasta para a pasta. E voltando da pasta para um drive, que eu quero deixar aqui no drive. Então, se eu der um enter aqui... Ah, esqueci do "-r". Então, a gente coloca o "-r". A gente dá um ls. Mantém essa pasta ainda existe. Voltei uma, então voltei para a pasta. Então ls ainda existe. Eu voltei mais uma no ls. Cadê? Eu criei atrás. Se eu voltar mais uma no ls, vai estar aqui, eu acho. Ai. Tá aqui. Então, vou voltar aqui no drive, que eu voltei duas pastas. Então, cadê? Pasta, isso. Vamos lá, ls. Eu quero copiar essa pasta aqui. Então, cp dir 2, que é o caminho, né? Ponto barra. Então, quero voltar para trás. É que eu coloquei dois ponto barra, então eu voltei duas pastas. Por isso que ela saiu lá atrás. E não é isso que eu quero. Então, se eu der um enter aqui. Ai, falta "-r". Então, ls. Ela tá aqui e eu copiei para fora. cd ponto. Copiou aqui. Beleza? Então, quando a gente quer copiar pastas, a gente dá cp "-r". Certo? E arquivos normal não precisa dos "-r". Só colocar o primeiro aqui, então o caminho dela. Primeiro e o caminho que a gente quer deixar. Então, pasta dir 2, por exemplo. Beleza? Então, se a gente abrir também, a gente consegue ver aqui que tem um arquivo. Então, o arquivo que estava aqui antes. Então, esse arquivo é o mesmo daqui. Então, ele só foi duplicado. Então, a mesma coisa é copiar e colar, que a gente viu lá. Então, o CP nada mais que faz isso. Então, agora, finalmente, a gente vai ter exercício para vocês. Então, eu vou mandar um forms aqui. Então, já vou pegar o forms para mandar para vocês. Cadê? É aqui. Ai, aqui. Então, eu vou mandar aqui em atividades, link do forms, para vocês estarem fazendo.
Beleza? Então vai ter esse exercíciozinho aqui. Então deixa eu mostrar que fica mais fácil. Aqui é como eu quero que vocês enviem a imagem, então a resposta. Então, da mesma forma que eu fiz aqui... Ah, é que eu dei clear, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta. Opa, já tem. Então, eu criei uma pasta, agora eu quero entrar dentro da pasta e criar um arquivo. Então, eu criei um arquivo. Então, usei vários comandos aqui. Aí, eu quero que vocês me enviem isso. Se vocês derem Ctrl+, vocês podem dar zoom na sua tela. Ctrl-, vocês tiram o zoom também do seu terminal. Então, pode deixar bem sem zoom assim. Ou me mandar mais de uma foto também. Dá para enviar até 5. Aí vocês tiram a print da tela de vocês. Então, para eu conseguir ver todos os comandos que vocês deram e executaram. Beleza? Então, a resposta nada mais que vai ser isso. Então, vocês enviam para mim essa print do terminal de vocês. Então, aqui está o exercício. Então, tem o 1, o 2, o 3, 4. Beleza? Então, o exercício 1. Você vai criar um diretório que possua 3 diretórios dentro dele. Então, eu recomendo vocês estarem utilizando o diretório dentro do diretório. Entendeu? Eu vou estar também mandando aqui para vocês uma colinha. Então, uma apostilinha que eu fiz para vocês. Vou estar mandando aqui em arquivos. Vou mandar no WhatsApp também. Eu recomendo vocês estarem usando essa apostilinha que tem vários comandos lá. Então, caso vocês tenham esquecido de algum... Opa. Então, caso vocês tenham esquecido, vai estar tudo aqui. Então, todos os comandos que eu ensinei até o momento estão aqui. Então, ls, mkdir, rm, cp, move, tá tudo aqui, certo? Então, fica mais fácil para caso vocês tenham esquecido de algum. Então, vocês veem qual que vocês podem utilizar para realizar o que você está pedindo no exercício. Então, criar 3 diretórios. Aí, em cada subdiretório, vocês criam um arquivo txt. Então, um subdiretório nada mais é tem essa pasta, então tem uma pasta dentro dela. Deixa eu pegar uma que tenha. Aqui. Então isso é um subdiretório da pasta que eu criei. Beleza? Então vocês coloquem um arquivo txt em cada subdiretório desse. E vocês copiem o diretório par, então. Esse diretório que tem as pastas dentro, vocês copiam ele e cola. Tudo utilizando o terminal. Beleza? E o 4 é descobrir o horário de criação de cada diretório. Então, tem nos comandinhos que eu ensinei vocês aí como ver o horário da última modificação. Então, vocês veem o horário da última modificação de quando vocês criaram cada diretório. Beleza? Então, repetir aqui. Então, agora que a gente entendeu o terminal, a gente vai entender um pouco do Git. Então, o Git nada mais é do que um sistema de controle de versão. Então, é um software que a gente consegue controlar as versões do nosso aplicativo. Então, por exemplo, você está na sua Play Store ou aqui no próprio computador mesmo e aparece uma atualização tanto do seu Windows, como do seu celular, como de algum aplicativo seu. Então, essa atualização é que o desenvolvedor ele lança. Então, ele faz algumas alterações lá e lança a atualização. Então, ele está mudando da versão anterior para uma nova versão, que foi adicionada códigos, funcionalidades, ou enfim, foi adicionado alguma coisa ou removido alguma coisa da anterior. Então, o Git nada mais é do que ele vê as versões do seu código. Você consegue ir salvando versões do seu código. Então, você escreveu um código até certa parte, então colocou um botão, é uma versão. Aí você colocou outro botão, é outra versão. Então, dá para acompanhar todo o seu histórico de comandos que você foi utilizando. Então, desde coisas básicas, como coisas muito, muito código, entendeu? Isso é bom para quê? Pra gente estar analisando. Então, se você fez alguma cagada, pô, eu perdi, sei lá, tava funcionando meu código antes, só que eu coloquei uma coisinha aqui que estragou tudo. E eu não sei mais voltar. Você consegue voltar na versão antes e conseguir ver como que estava anteriormente. Ou só utilizar aquela nova versão. Enfim. Então você consegue ter um controle muito maior do que você está fazendo. Então o Git ele te proporciona isso. Principalmente quando a gente está trabalhando em equipe. Então você pode manter uma linha principal de um projeto sem que interfira nos outros. Então dá para conseguir trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, a estrutura dos comandos do Git é a seguinte: a gente sempre declara Git para a gente fugir do terminal. Então, a gente está colocando um comando que vai ser do tipo Git. É como se a gente estivesse referenciando uma biblioteca em específico. Depois, a gente tem um subcomando, então em amarelo aqui. Sempre vai ser branco, tá? É só para exemplificar melhor. Então, o comando específico que a gente vai utilizar do Git propriamente dito.
Depois um argumento, como se a gente fosse adicionar um nome ou alguma coisa do gênero. E as opções, da mesma forma que tinha lá no terminal, a gente também tem opções que a gente pode estar utilizando aqui no Git, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando baixa o Git é isso aqui. Então, é o Git config. A gente vai configurar o nosso trabalho, né? A nossa área de trabalho ali do Git. Então, a gente vai definir o nosso nome e o nosso e-mail dentro do Git. Então, vamos lá. Então, a gente consegue ver quais as informações. Eu deixei aqui os comandinhos. Então, "-l", por exemplo, a gente consegue ver quais opa, Git config. Eu acho. Isso. A gente consegue ver algumas informações que tem o nosso Git. Então, tem várias coisas. Só que o principal que a gente tem que deixar é o username e o e-mail. Então, por exemplo, sempre que a gente dá um comando git, ele vai puxar dentro das informações dele quem que fez esse comando. Então, qual foi o nome que fez esse comando e qual foi o e-mail dessa pessoa. Então, normalmente, o de vocês provavelmente vai estar vazio. O meu já tem alguma coisa aqui, né? Porque o meu Git já foi instalado anteriormente. Então, aí a gente vai ter que dar definindo esse nome e esse e-mail. O correto é o quê? Que você coloque o nome e o e-mail da sua conta do GitHub. Mas provavelmente a maioria aqui não vai ter uma conta no GitHub. Caso você já tenha, você pode colocar já. Caso você não tenha, tanto faz. Você pode colocar qualquer nome que depois a gente modifica quando criar a conta. Pode ser? Então, eu vou colocar aqui de exemplo para vocês como conseguir colocar esses nomes. Então a gente vai lá e dá a primeira coisa, git config --global. A gente quer definir esse nome e esse e-mail globalmente. Então, não definir somente uma pasta. A gente poderia colocar, por exemplo, local. E somente nessa pasta aqui, OneDrive, por exemplo, que é a que eu tô atualmente, somente nessa pasta teria o nome que eu colocaria aqui. Só que a gente não quer isso, a gente quer colocar isso em todas as pastas. Então, que todas as pastas tenham o nome que a gente colocar. Daí a gente coloca user.name, abre aspas, e aqui a gente coloca o nome. Então, eu vou colocar o nome teste aqui, por exemplo. Então, o que eu fiz aqui? Eu iniciei com o git, então eu quero dar um comando git. Então, eu quero que o terminal entenda isso. O config, porque eu quero acessar as configurações do meu git. --global, porque eu quero que essas configurações peguem de forma global, então em todas as pastas, em qualquer parte do meu computador. E username, que eu quero definir o meu nome do meu usuário, abre aspas e coloquei o nome aqui dentro. Então quando eu der enter, ele deu certo, definiu. Só que agora eu quero colocar o e-mail também. Então a gente pode ver que os dois importantes a gente colocar é o nome e o e-mail. Então, agora a mesma coisa, git config --global user. Só que agora em vez de name eu vou colocar e-mail. Então user.email, abre aspas, e-mail, teste, por exemplo, dei enter. Então agora eu adicionei um nome e um e-mail. Aqui vocês colocam o de vocês, claro. Não precisa colocar o teste aqui igual eu tô colocando. É só para eu demonstrar. Então, se eu der um git global -l, que eu vou listar as configurações globais. Opa, perdão, é git config. Git config -l, que eu vou listar algumas configurações. A gente pode ver que o nome foi alterado, o e-mail foi alterado. Então, alterou os dois. Beleza? Caso a gente queira, em vez de colocar o git config -l, que aparece um monte de informação, e eu quiser ver somente uma informação específica, eu posso dar um git config -get. Então, git config, eu estou acessando as configurações. -get, o get vem de pegar em inglês, então eu quero pegar alguma coisa. Aí eu coloco user.name, por exemplo, que eu quero só pegar o que está escrito dentro do meu nome. Então, se eu der um enter, ele vai sair aqui. Então, o nome teste foi o que eu coloquei. Mesma coisa do e-mail. Se eu colocar e-mail, sai o e-mail. Um atalho também interessante, que eu esqueci de avisar, é setinha para cima e setinha para baixo. Mostra os comandos, o histórico de comando. Então, igual eu falei para vocês, que a shell dentro do terminal adiciona várias opções. Uma essa é esse histórico de comandos. Então, eu consigo ver os comandos que eu dei anteriormente. Somente na setinha do mouse. Setinha do mouse não, perdão. Setinha do teclado. Então, setinha para cima e setinha para baixo. Eu consigo navegar entre esses comandos que eu já dei. Certo? O ruim é para quem tem teclados 60%, né? Ou 75, 60.
Que aí não tem essa setinha. Aí tem que usar FL, né? Beleza? Então, primeira coisa que a gente faz é configurar esse nome e esse e-mail. Show? Beleza. Então, depois que a gente configurou o nome e o e-mail, a gente vai realmente conseguir começar a entender o Git. Então, a gente vai começar a utilizar os comandos do Git, certo? Então, eu vou estar utilizando essa pasta aqui, o OneDrive mesmo. Na verdade, não. Eu vou estar acessando minha área de trabalho. Então, eu vou vir aqui, ó, área de trabalho. Uma coisa importante de avisar vocês é que, por exemplo, se eu quiser acessar alguma pasta na qual contém espaço no nome, então, por exemplo, a gente pode ver que a área de trabalho tem 2 espaços. Então, ela não é uma escrita junta, como se fosse isso aqui. Se eu der um CD área de trabalho aqui, por exemplo, vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque ela conta esse espaço como se fosse uma separação. Então, isso aqui é um argumento, isso aqui é outro argumento, isso aqui é outro argumento. Então é como se tivesse 3 argumentos para um comando só. Só que na verdade não, é um só. Então é um argumento só que eu quero deixar, que é um argumento de nome. Então a gente tem que colocar esse barra invertido. Então sempre que a gente quiser colocar um espaço, a gente coloca um barra invertido, que ele vai entender que esse espaço em branco aqui é um espaço de nome. Então a gente coloca aqui também. Então quando der um enter, ele vai dar certo. Então, sempre que a gente quiser colocar um espaço, a gente coloca o nome, a barra, certo? Barra invertida é o espaço que vai funcionar tranquilamente. Então, eu tô na minha área de trabalho, vai ficar mais fácil aqui de mostrar para vocês. Beleza? Então, eu vou criar uma pasta. Então, eu vou criar aqui, mkdir, como a gente já viu. Aula Git. Pô, já existe. Então, vamos para essa pasta aqui. Certo. Então, tô dentro de uma pasta e eu quero começar um repositório Git aqui dentro. Então, eu quero utilizar o Git dentro dessa pasta. Então, o primeiro comando que a gente faz é o git init. Então, o git init, ele cria uma pasta .git dentro daquele diretório que a gente está. Então, se eu der um ls, por exemplo, ls, não vai aparecer nada. Por que não apareceu nada? Porque essa pasta .git, que é do Git, ela aparece como oculta. Então, eu vim aqui na área de trabalho, por exemplo. A gente vê, ó, que tá oculta. Então, se eu tivesse com os itens escondidos aqui, não ia aparecer nada. Só que como eu ativo, eu consigo ver a pasta .git. Aqui da mesma forma, se eu der um ls não aparece. Só que se eu der um ls -a, vai aparecer os itens ocultos. Então, a .git aparece. Então, sempre que a gente inicializa com o git init, a gente está criando essa .git dentro do nosso repositório. Isso aqui que é a essência do Git. Então, todos os comandos que a gente der em Git vai ser armazenado para essa .git e é aí que funciona a parada. Então a gente pode ver que tem um negócio em azulzinho aqui, um verde claro, né? Verde água, que quer dizer que a gente está na branch main do nosso Git. Então o Git foi inicializado dentro dessa pasta. Então agora a gente já vai poder abrir o Visual Studio Code ou qualquer ideia que vocês utilizem. Eu acredito que essa é a mais comum. E eu vou abrir a pastinha que eu vou mexer. Então, aula Git. Então, eu vou abrir essa pastinha e é aqui que eu vou mexer com os comandos. Então, a gente tem duas formas de estar utilizando esse terminal. Como a gente vai estar usando em comandos, eu posso tanto estar utilizando essa mesma aba aqui, que a gente estava usando sempre, ou eu posso estar abrir o terminal dentro do meu Visual Studio Code. Eu posso vir aqui em terminal e new terminal. Eu consigo colocar os comandos aqui, em vez de ter que estar usando aqui fora. Então, em vez de ter que estar trocando de tela, eu posso só usar aqui o Visual Studio Code, que fica muito mais fácil. Então, aqui a gente pode ver que quando eu inicializei o terminal, ele abriu num tipo PowerShell, que é isso aqui. Só que não é isso que a gente quer usar. A gente quer usar o Git Bash, porque é do terminal do tipo Bash que a gente quer usar. Então a gente vai ter que vir aqui nessa setinha e tá colocando aqui, opa, Git Bash. Aí ele abre o terminal do tipo Bash. Então a gente pode ver que o verdinho, o roxo e o amarelo já tá aqui, que é a mesma coisa desse. Então eu vou estar utilizando sempre agora pelo Visual Studio Code, que fica muito mais fácil de eu estar trabalhando. Mas se vocês quiserem utilizar aqui também pelo Git Bash externo, também é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Só que eu acho que aqui dentro é mais fácil. Então, vou mostrar de novo para vocês. Vou vir aqui
abrir o Visual Studio Code. Aí eu abro a pasta que eu quero trabalhar. Então essa, por exemplo. Daí vem terminal. Novo terminal, né? Ou criar novo, não sei como que vai estar aí. Setinha, git bash. Que eu consigo ter o terminal do bash aqui dentro do meu Visual Studio Code. Aí provavelmente vai estar pequeno aqui, vocês podem aumentar, né? Deixar o tamanho aí da preferência de vocês. Ou a gente pode estar usando também Ctrl J. Se a gente der Ctrl J, abre o terminal. Ou Ctrl... Eu consigo mostrar aqui, ó. Abrir um teclado virtual. Deixa eu ver se consigo abrir. Consigo, ó. Então se a gente der um Ctrl J, ele abre o terminal. Eu posso ter que abrir mais aqui, dá pra ver. Então, Ctrl J, ele fecha. O Ctrl J, ele abre. A gente tem a setinha, só que aqui não vai ter setinha, eu acho. Tem, ó. Ctrl setinha, que é esse aspas única aqui. A gente abre também e fecha o terminal aqui também. Então, Ctrl setinha também fecha. Então, é dois jeitos que a gente fazer isso pelo teclado mesmo. Em vez de ter que vir aqui no terminal e abrir. Beleza? Então, vou diminuir o tamanho. Certo. Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente faz para conseguir iniciar o Git dentro do nosso trabalho, do nosso projeto, é dar o git init. Que ele vai criar aquela pasta .git invisível ali dentro. No caso, eu já criei, então se eu der um ls-a, eu consigo ver a .git. Mas sempre que tiver o main aqui, eu já sei que deu certo a criação. Então, por exemplo, eu vou remover essa .git. Então, dá rm.git -r. Eu removi a .git, então se eu der ls-l -a, o i que tá pequenininho, né? Mas acho que vocês conseguem ver. Ai, você fica esquisito. Tá melhor. Então se eu der um ls-a agora, eu apaguei a .git. Quando eu apaguei a .git, vocês podem ver que esse azul que tava aqui não tá mais. Então não existe mais nenhum git funcionando dentro dessa pasta. Então se eu der um git init novamente, ele vai criar a .git e o git vai estar funcionando. Então apareceu o azul aqui. Sempre que aparece o azul, quer dizer que funcionou. O azul de vocês pode estar tanto main como o meu, ou pode estar como master, que o padrão vem master. Só que lembra que eu falei pra vocês, pra gente baixar? Então deixa eu vir aqui, pegar o arquivo. Na hora de instalar lá, eu falei pra vocês que essa opção aqui é bom estar colocando aqui embaixo. Por quê? Porque aqui eu consigo definir o nome do que vai ser criado aqui. Então o padrão vem como master, essa opção a gente deixa de a gente definir. E o padrão é main, porque o master ele é mais utilizado em empresas antigamente. Antigamente era muito utilizado em empresas o master. Só que agora foi se atualizando e ficou um pouco obsoleto. Então o main ele está sendo mais utilizado. Por isso que ele fala até aqui, ó, new, porque é novo, que o main tem mais gente utilizando no momento. A gente vai entender um pouco mais da importância desse nome, certo? Mas no momento não. Então vamos lá. Então agora a gente viu o git init. E agora mais um exercício aí. Então, altera as configurações globais. Então, insere o seu nome e o seu e-mail, igual eu fiz lá. E cria uma pasta. Então, cria uma pasta e coloca o git init aqui dentro. Então, o que é para fazer? Colocar um git config menos global. Colocar o seu nome e o seu e-mail. E definir eles aqui no git config -0. Então, tem que aparecer aqui o seu nome e o seu e-mail, certo? E depois disso, vocês pegam alguma pasta, então seleciona alguma pasta, pode criar, e dá um git init dentro dela, para ficar com esse azulzinho aqui. Isso aqui vocês podem fazer aqui fora mesmo, tá? Não precisa ser dentro do VS Code, mas se quiser também, não tem problema. Beleza? Agora que a gente conseguiu iniciar o Git dentro do nosso código, a gente vai finalmente tá utilizando ele, certo? Então a gente teve que aprender o terminal e um pouco aqui, né, de como configurar para a gente conseguir estar usando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é normal. Então eu vou vir aqui dentro dessa pasta e vou criar um arquivo. Então eu vou criar um index.html, por exemplo, e vou digitar algum código. Então eu vou colocar aqui o padrão, né, doctype, html, head, title. Para quem não sabe, se eu só dar uma exclamação e um enter aqui, ele já cria a estrutura padrão
ou uma exclamação aqui. Também tem HTML5, também cria padrão. A gente pode fazer isso, em vez de ter que digitar tudo, a gente já consegue. Então eu criei um index HTML aqui, básico, certo? Só que a gente pode ver que ele ficou verdinho, então a cor dele é diferente. Se a gente não tivesse o Git aqui, por exemplo, então eu vou vir aqui apagar o Git. A gente pode ver, e vou reabrir, né? Então eu vou reabrir a pasta. Ai, tem que sair dela. Sair aqui. Abre qualquer pasta, por exemplo. Vou voltar para aquela lá. Então a gente pode ver que o nome fica branco normal, como qualquer pasta. Só que como a gente vai inicializar o Git, então a gente tem o Git aqui dentro, ela mudou. Então ela mudou de cor e ficou com mu aqui. Então, por que disso? Porque sempre que a gente está trabalhando com Git, então a função do Git é estar salvando o histórico de versões daquele nosso código. Então, a gente tem que sempre estar salvando aquilo dentro do Git. É como se a gente estivesse vindo aqui e dando um save dentro do nosso Visual Studio, só que o Visual Studio ele só armazena o arquivo. Então não tem como você saber o que você fez em cada código, ou que cada código estava diferente, entendeu? Ou porque quando você salva uma vez, então por exemplo, aqui eu salvei e eu vou colocar o H1 aqui, por exemplo, salvei de novo. Eu não consigo ver o que era antes de eu ter salvado, sabe? Mas com o Git a gente vai conseguir ver isso. Então vamos lá. Eu vou apagar esse H1 aqui. Então o primeiro comando que a gente vai ver, depois do init, é o status. O que o status faz? Ele vai exibir o status da nossa aplicação, do nosso projeto. Então se eu der um git status aqui, eu vou mostrar o status de como está essa pasta em específico, que é essa pasta aqui, aula git que eu tô. Então ele vai ver o status dela. Eu acabei de criar um index.html. Então, tem um arquivo que eu não salvei dentro do Git. Então, por isso que ele aparece aqui como vermelhinho. Então, opa, tem um arquivo que você não salvou. O que sempre a gente tem que tentar deixar é o Git salvo da mesma forma que está o nosso projeto. Então, é isso que a gente quer tentar fazer. Então, agora que a gente viu o git status, a gente vai ver o próximo comando, que é o git add, certo? Então eu vou mostrar aqui um pouco como funciona para vocês. Então, a gente tem a nossa pasta dentro do nosso computador. Então, essa aqui é a pasta AulaGit que eu estou no caso. Então, eu entrei dentro dela. Tudo que a gente mexer aqui, então, qualquer alteração que a gente fazer, então, vou escrever um código, por exemplo, a gente está alterando dentro desse arquivo aqui. Então, esse arquivo que está dentro da pasta. É aqui que a gente altera. Só que existem 3 áreas dentro do Git, que é essa diretório de working, que no caso é o que a gente está trabalhando dentro do nosso computador, que é isso aqui. Então esse é o diretório de working. A gente tem uma área de stage, que é como se fosse a área que é onde a gente vai salvar as coisas. E a gente tem um repositório, que é onde é o Git em si. Então, tudo que a gente salvar no Git vai ser salvo no repositório. Então, por exemplo, se a gente salvar, só der um Ctrl S, como eu disse para vocês, a gente está salvando isso dentro da nossa máquina. Então, dentro do diretório de working. A gente vai ter que levar o que está no diretório de working para uma área de stage, que é tipo como se fosse uma área de espera ali, para a gente salvar dentro do Git. A gente vai ver isso mais para frente, mas só para vocês conseguirem entender. Então, o Git status, ele vai ver como que está o status do diretório de working e da área de stage. Então, a gente vai ver o que está acontecendo, que isso aqui não está igual, então não está salvo dentro do repositório. Ou se está salvo também, ele visualiza isso. Então, a gente vai ver aqui agora com o git add. Então, o que o git add faz? Quando a gente deu um git status, aqui falou, olha, esse arquivo index.html você acabou de criar e eu não tenho salvo aqui no git. Você só salvou na sua máquina. Então, só salvei aqui, certo? Eu tenho que salvar isso dentro do git, então eu tenho que salvar isso dentro dessa pasta .git, que é aqui que salva. Só que a gente não precisa entrar muito nesse detalhe da .git. A gente tem que só pensar que a gente tem que salvar isso dentro do git. Então a gente vai dar um git add. E aqui a gente coloca o nome do arquivo que a gente quer salvar. No caso, eu acabei de criar um index.html. Então eu vou colocar o nome aqui do index.html. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um comando git que eu adiciono o index.html dentro do git. É isso que eu quero fazer. Quando eu dou enter, deu aqui. A gente pode ver que a cor até mudou um pouquinho. E antes estava U, untracked, agora está A, de added. Então se eu der um git status, ele vai ver como que tá. Ele vai ver, pô,
o seu computador aqui, então, o seu diretório de working, tá igual ao Git? Então, tá as mesmas versões, tá tudo salvo, tá o mesmo código? É isso que ele vai ver. Então, aí, ó, ele vai falar, tá, você adicionou, então tá tudo para ser adicionado. Então, o que que eu fiz agora, né, com o Git Add? Eu peguei, então, a gente pode comparar as duas áreas, a área de stage e o diretório de work. Eu criei um arquivo aqui no diretório de work, então eu criei um arquivo dentro do meu computador, nessa pasta, certo? E eu tenho que levar esse arquivo para dentro do Git. Então eu tenho que salvar esse arquivo dentro do Git. Então o que a gente faz? O Git Add faz o quê? Ele pega esse arquivo e leva para a área de stage. Então eu coloco o nome do arquivo e ele levou para cá. Então, como eu disse, a área de stage é a área de espera daquele arquivo. Então eu vou adicionando arquivos lá para depois salvar todos aqueles arquivos que eu adicionei de uma vez só. Então, por exemplo, a gente está programando algo, né? Algum aplicativo, alguma coisa. E a gente vai sempre salvando. Vou colocar um lá. Aí a gente cria outro arquivo, então style.css, por exemplo. E a gente vai sempre criando novas coisas e novos códigos. Daí, em vez de a gente ter que sempre ir salvando por cada modificação ou cada arquivo que a gente cria, a gente salva numa leva só. Então, a área de stage é mais para isso, para a gente só salvar de uma vez só. Então, se a gente dá um git status aqui, a gente vê agora que eu criei, que eu modifiquei esse arquivo. Então, eu modifiquei o index.html. Quando eu dei um git add, eu só salvei até essa parte. E agora essa é uma linha nova, tanto que até fica verde aqui. Então, quando eu dei um status, ele viu que eu modifiquei o arquivo e não salvei. E eu criei esse arquivo style.css aqui e eu não salvei também. Então, eu tenho que adicionar tudo isso no Git. Como que eu faço isso? Com o git add. Então, eu posso tanto estar colocando git add e o nome aqui, então index.html. E depois fazendo isso com style.css. Então, se der um git status, eu adicionei todos esses arquivos para a área de pendência, vamos assim dizer. Então, adicionei tudo isso que eu queria aqui, acabei de criar aqui, para a área de pendência, para ser salvo. Então, eu deixei isso pendente, esses arquivos que eu acabei de adicionar pendente para ser salvo. E agora a gente vai salvar com o próximo comando que a gente vai ver que é o git commit. O git commit ele salva esses arquivos dentro do git. Então, eu fiz isso aqui, eu adicionei para ser salvo e agora eu vou salvar. Então, quando a gente quer salvar, a gente fala que a gente vai commitar. Então, é o git commit, certo? Então, git commit "-m", porque eu quero deixar uma mensagem para o que eu fiz. Então, sempre a gente deixa uma mensagem porque a gente adicionou até então, para a gente entender o que a gente estava fazendo em cada versão do nosso código. Então, aqui vai ser a primeira versão do nosso código. O que que eu fiz? Eu adicionei um arquivo index.html e eu adicionei um style.css. Então, eu criei esses dois arquivos. Agora, eu quero salvar isso. Então, a primeira coisa que eu fiz na primeira versão do meu projeto é adicionar um HTML e um CSS. Então, a gente coloca uma mensagem que eu adicionei HTML, CSS. Adicionei, então. Essa vai ser a mensagem. A gente pode colocar qualquer coisa. Então, sei lá, pão de açúcar. Eu posso colocar. Só que aí, a gente coloca sempre o que a gente fez até então. No caso, adicionei um HTML e um CSS. Quando a gente dá um Enter, salvo. Então, a gente pegou tudo isso que a gente fez até então, somente nessa pasta. Então, a gente criou aqui. E a gente vai levar isso para salvar dentro do Git. Então, a gente pode ver que agora ficou branco, porque quer dizer que está tudo estável, está tudo beleza. Então, o nosso computador está na mesma versão do projeto que está dentro do Git. Então, se eu der um git status, aqui em vez dele ficar verde aqui, então como adicionado, ou vermelho, que está faltando adicionar, ele vai falar que tá tudo certo. Então, tanto a minha versão do meu computador, como a versão lá do Git, tá a mesma. Então, o arquivo tá salvo igual. É um pouco confuso, mas com a prática que a gente vai utilizando dentro do Git, a gente vai conseguindo entender melhor como ele funciona. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui. Para que serve o Git add e o Git commit mesmo? Tá, vamos lá. Então, git add, então, eu tô dentro dessa pasta, certo? Então, nesse arquivo aqui. Eu quero modificar esse arquivo agora. Então, sei lá, eu quero apagar essas duas linhas que eu fiz.
Eu quero colocar um parágrafo aqui dentro. Então, parágrafo. Então, eu mexi no meu código. Eu mexi nesse código, você pode ver até que mudou a cor. Então, ele estava salvo antes com H1 e uma coisa escrita. Só que agora eu mudei o código. Só que eu mudei aonde? Eu mudei dentro da minha pasta normal. Então, eu mudei dentro do meu computador. Eu mudei dentro dessa diretório de working. Agora, eu tenho que adicionar ele para ser salvo. Então, tudo que eu estou mudando é dentro da minha pasta. Nada dentro do Git. Então, não tem nada a ver com Git. Agora, eu quero levar isso para o Git. Então, eu tenho que dar o git add para adicionar esse mesmo arquivo que eu alterei dentro da área de pendência, assim dizer, né? Então, a área da onde eu quero salvar. Então, o git add, ele vai fazer isso. Ele vai pegar o arquivo que eu colocar aqui e colocar para ser pendente. Então, ó, fica aqui, espera aqui para você ser salvo lá do Git. Então, é isso que eu faço. Então, o git add, ele faz isso. Então, se eu der um git status agora, quer dizer que foi modificado e adicionado para ser salvo. E o git commit é como se fosse um save. Então, é como se você salvasse. Então, aqui que você vai salvar. Só que em vez de você vir aqui dar Ctrl S e salvar na sua máquina, você vai salvar dentro do Git. Então, você vai salvar na parte do Git, que no caso é esse aqui de repositório. A gente vai entender melhor quando a gente vê log e tal. Mas a gente vai salvar dentro o nosso código dentro desse repositório, que não tem nada a ver com essa pasta aqui, por exemplo. Então, se a gente dá um git commit "-m" e colocar a mensagem, sempre tem que estar colocando esse "-m", tá? Não tem como só fazer um git sem uma mensagem. Então, a gente coloca a mensagem, e no caso eu coloquei um parágrafo. Então, adicionei parágrafo. Quando eu dar o enter, eu vou salvar. Então, agora eu salvei. Então, esse código aqui é de quando eu adicionei um parágrafo. Deu para entender melhor ou ainda tá um pouco confuso? Deu sim, brigadão. Nada. Certo. Então, agora que a gente viu o add e o commit. Então aqui, como eu disse para vocês, o commit ele vai pegar tudo que está na área de pendência e levar para o repositório. Então, tudo que a gente fez aqui no diretório de work, a gente salvou para a área de pendência, então na área de stage, ele vai levar para o repositório, então para dentro dele mesmo. Então, por exemplo, aqui dentro do repositório, a gente está dentro do repositório agora, a gente pode ver várias versões do nosso código. Então, o primeiro save que eu fiz foi quando não era aqui, quando tinha um H1 e um monte de letra. Então, esse foi o primeiro save. Então, então essa foi a primeira versão do meu código. Só que agora eu tô na segunda versão, que é essa. Então, eu consigo salvar várias versões. E a gente vai ver, agora mais pra frente, como a gente consegue ver o que era o código em determinado save. Então, em determinado commit que eu fiz. Então, nada mais é do que eu vim aqui, fiz um commit, depois fiz outro e fiz outro. Então, eu consigo ver como o código nosso vai evoluindo no decorrer do tempo. Certo? É como se fosse uma linha da história, né? Uma linha histórica. Então a gente consegue ver como o que vai acontecendo conforme passa o tempo e as mudanças que decorrem disso. Então, é a mesma coisa, só que agora a gente está vendo as mudanças do nosso código e a gente consegue estar analisando o que a gente fez de errado ou o que a gente pode melhorar, etc. Certo? Então tudo isso está dentro do nosso repositório. Agora que a gente entendeu um pouquinho dos commits, a gente vai ver como ver esses commits. Então a gente vai ter o git log. Então, a gente vem aqui, vou abrir o terminal com vocês, e eu vou dar um git log. Quando eu dou um git log, eu consigo ver todos os saves, então todos os commits que eu fiz. Então, nesse momento, nesse repositório, nesse arquivo, nessa pasta, eu salvei ela 2 vezes com um commit. Então, a primeira foi aonde eu adicionei um HTML e um CSS, e a outra foi onde eu adicionei um parágrafo. Então, eu alterei meu index.html, adicionando um parágrafo aqui dentro. Então, eu consigo ver o que eu fui fazendo durante o meu código. Então, por exemplo, vai ter projetos que vai ter milhares de commits. Então, eu consigo ver o que foi feito cada vez, por exemplo. Então, eu consigo ver, na segunda aqui, então, por exemplo, sei lá, se aqui tivesse dia 12. Ontem eu adicionei isso aqui. Ah, legal. Aí, sei lá, no ano que vem você consegue ver o que você fez no ano passado, por exemplo. Então é uma forma de você ter um registro maior do que você foi fazendo naquele projeto. Então a gente pode ver o autor. Aqui sempre vai aparecer
o nome e o e-mail que você definiu lá no git config. Por isso que foi a primeira coisa que eu falei para vocês. Ó, pessoal, vamos definir o nome e o e-mail, que a gente consegue ter essa noção aqui de quem faz cada coisa. Então, o Git ele salva esse nome e esse e-mail de quem fez aquele commit, quem fez aquele save, quem salvou aquele código. Também a gente mostra a data, então a data de quando foi salvo, com dia, horário, e a mensagem, aqui é a mensagem que a gente deixou no "-m" aqui, por exemplo. Essa foi a mensagem, então a gente vê que aqui tá a mensagem. E aqui é um código, então é como se fosse o ID daquele commit. Então a gente especifica cada um por esses códigos, esses hash aqui, maluco, certo? Esse head, esse main a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas não precisa se preocupar com ele agora. Então a gente viu o git log, a gente tem uma forma mais simples de ver o git log, que é o git log online. Então, se eu vim aqui dar um git log --online, a gente consegue ver o registro em uma linha só. Então ele não aparece o autor e a data, e só aparece a mensagem em um pedacinho do código dele de commit. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer mais um save para vocês verem como que funciona. Então, eu coloquei a H2 aqui, coloquei um subparágrafo, e eu vou dar um git add. Então, eu vou salvar aquilo lá. Então, eu quero salvar o index.html, que foi o que eu modifiquei. Agora, eu vou dar um git commit, -m. Então, eu vou colocar a mensagem de adicionei um H2. Vou fechar. Então, vou dar um git status. Então, tá tudo certo. Eu salvei. Se eu der um git log, agora a gente tem 3 commits que eu fiz. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro, que agora eu salvei adicionando H2. Antes não tinha isso, certo? Se eu diminuir o tamanho do meu terminal e eu dar um git log de novo, a gente vê que ele aparece os 3, só que aqui, por exemplo, ele não aparece a mensagem do primeiro commit. Por quê? Porque ele aparece em páginas. Então, quanto menor meu terminal, pior fica. Então, deixa eu diminuir aqui mais. A gente não consegue ver, ó. Eu arrasto para cima e para baixo, não tem o primeiro commit que eu dei. Só se eu der um espaço. Só que aí a gente vê que tem 2 pontos aqui, por exemplo. Então quer dizer que tem mais página que eu posso passar. Então se eu der um espaço, ele desceu a página. Então agora ele apareceu aqui no começo. Entendeu? E aqui aparece end. Então acabou as páginas. Se eu der um Q, ele fecha. Já com o git log, não. Então quando tem muitos commits, se eu usar um git log normal, ele fica ruim. Mas agora se eu usar um online, eu consigo sempre ver todos os commits de uma linha só e fica muito fácil e simples, entendeu? Então não varia de acordo com o terminal e eu consigo ver de forma mais fácil, certo? Então, porque normalmente é muito difícil você ter que saber a data e o autor de quem fez o commit. Você normalmente só quer saber a mensagem e o que está sendo realizado. Então, você utilizar o git log online é muito mais fácil e simples de estar utilizando no dia a dia. Beleza? Então, eu acho que é isso, pessoal. Por hoje é isso. Já vai dar dando 4 horas aí. Já ia ter um exercício, eu acho. Deixa eu ver. Já ia ter um exercício, mas eu vou estar deixando para semana que vem. A gente faz. Na verdade, eu vou estar enviando ali o formulário para vocês já estarem fazendo e depois vocês enviam semana que vem. Semana que vem, ó, amanhã, 1h30, a gente já continua a partir daqui, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, então, por exemplo, quem não fez o exercício antes, então o primeiro que eu mandei lá, e não tiver conseguindo fazer ou não conseguir enviar, também pode mandar mensagem no WhatsApp ou aqui no Discord que eu ajudo vocês, beleza? Eu vou estar mandando esse link aqui. Deixa eu mandar. Tá aqui. Tá mandando o link do formulário pra vocês. Então, tentem fazer até amanhã. Esse daqui também. Que eu vou corrigir tanto o primeiro exercício como esse segundo. Tá? Bem simplesinho. Então, criar 2 commits aqui. Exibir o histórico em linha. Então, daquela mesma forma, né? Aqui vocês me mandam só o terminal. Então, tenta dar uma aumentada aqui, né? Dá um Ctrl menos, que aí dá pra ver mais também. E mandar print desse terminal. É bastante coisa, mas até em 5 imagens vocês conseguem me mandar. E amanhã a gente tá fazendo tá fazendo a correção e continua aqui a nossa aula, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Viu, como que é o nome do canal do YouTube? Nem eu sei, ó. Mas eu vou mandar lá.
Eu mando ali no WhatsApp já já. Beleza. Fechou? Então, obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que colou, compareceu à aula, certo? Amanhã, 1h30, a gente começa de novo. Beleza? Então, tentem estar fazendo os exercícios pra gente já só chegar e corrigir. E é isso. Acho que não tem muito mais o que falar, não. Valeu, pessoal. Coisa, manda mensagem aí no meu WhatsApp. Tchau, tchau.